vlog aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina de Tobias, né? Tudo que a gente faz no dia com ele. E antes de eu começar a falar, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, eu sei que tem gente que não acredita em rotina, que acha que é besteira e que não... Enfim, né? Que não vale a pena fazer. Em primeiro lugar, eu acho que se você não acredita em rotina, não quer fazer com seus filhos, enfim, né? Acha besteira mesmo. Eu acho que você nem deveria estar assistindo esse vídeo só pra julgar e ficar pensando, nossa, que besteira, então melhor nem assistir, né? Em segundo lugar, não significa que se você não tem rotina com seus filhos, não quer fazer ou tem uma rotina parcial, enfim, significa que eu acho que você tá errada e que eu sou melhor do que você. De forma alguma, é apenas o que eu acredito e busco aplicar aqui na minha casa. Mas, em terceiro lugar, eu sei que tem gente que pode estar assistindo esse vídeo porque tem intenção de aplicar com seus filhos, que não faz, ou que pretende mudar, né? Porque a criança vai mudando a cada dia, então pode ser que você tenha intenção de mudar e começar a aplicar uma rotina com seus filhos, enfim. E se você tá chegando aqui através desse vídeo, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Vitória, eu tenho 24 anos, sou casada há quase 4 anos com Jonas. Nós somos cristãos, 2 meses depois do nosso que a gente casou, né? Nós engravidamos de Matias inesperadamente. E hoje ele tem 2 anos e 11 meses. E depois, quando Matias tinha 1 ano e 10 meses, nós engravidamos de Tobias. Era uma coisa que a gente já queríamos, na verdade, desde que eu voltei a menstruar, depois que Matias nasceu, né? Que ele tinha 1 ano e pouquinho. Mas com 1 ano e 10 meses de Matias, nós engravidamos de Tobias e hoje ele tem 4 meses e 9 dias. Quando eu engravidei de Matias, a minha irmã, eu sou a caçula de 5 irmãos, né? Eu sou a quinta e eu tenho 3 irmãs e um irmão. E uma das minhas irmãs também engravidou logo depois de casar. E aí ela me indicou que eu pesquisasse muito sobre sono de bebê para poder fazer com Matias, porque ela disse que era uma coisa que ia me ajudar muito, que eu poderia ficar mais descansada. Então eu decidi pesquisar, só que na época eu não tinha condições financeiras e também não tinha, não que eu hoje tenha, né? Mas também não conhecia uma pessoa, entendeu? Eu não queria pagar uma coisa que fosse cara e eu não, sabe? Tipo, não gostasse do método. Então eu tentei fazer ao máximo, assim, né, as coisas com Matias, só que eu pecava muito porque eu queria a todo custo que ele dormisse sozinho, e aí ficava aquela coisa e eu pecava muito. E aí num momento onde Matias começou a acordar muito à noite, eu não sei se era dente, se era algum salto, enfim, eu peguei e fiz a besteira pra mim, fazer cama compartilhada, onde ele mamava a madrugada toda e eu ficava muito cansada. E quando eu descobri que estava grávida de Tobias, foi que eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com Matias? Aí eu conversei com uma amiga e ela me indicou um curso e foi quando eu comprei e consegui ensinar Matias a dormir sozinho e foi maravilhoso. E eu queria também falar que eu não sou encucada com rotina, então eu não deixo de sair, não deixo de receber visitas, obviamente, né? Eu tento ali manter pelo menos uns 4 dias de rotina, né? Não vou sair todo dia e tal, mas assim, eu tento fazer a rotina o meu norte e não uma prisão, né? Então, se precisar sair com as crianças, eu não deixo de ir pra igreja, não deixo de sair com meu marido, com meus filhos, por conta de rotina, tá? E eu gostaria também de falar alguns benefícios da rotina. A rotina, ela deixa a criança mais calma, mais tranquila, e eu percebi muito isso com o Matias, porque quando eu tive Tobias, a gente ficou na casa dos meus pais, ele ficou muito nervoso, e depois que a gente voltou pra casa, tudo melhorou, né? E eu percebo também que quando a gente fica saindo muito, ele fica mais nervoso e tal. Então, e ele era uma criança mais nervosa quando eu tava meio que sem rotina com ele, assim, sabe? Então, só que, como eu falei, eu pequei muito com ele, porque eu queria muito engessar a rotina dele, enfim. E hoje é algo que eu aprendo, nada como a experiência, né?
E eu acho que também o curso me fez ver isso com mais tranquilidade, enfim. Ele não quer fazer isso com Tobias, então acaba que eu levo as coisas com mais leveza. Assim, se é um dia que ele não quer dormir, que ele só quer dormir no colo, tá tudo bem, tá tranquilo, é um bebê e faz parte. Ter filhos é isso, né? E eu acho que deixa a criança mais tranquila porque ela tem uma visibilidade do dia dela, né? Apesar da gente achar que as crianças não entendem. Eles têm essa tranquilidade quando eles têm uma sequenciazinha assim básica de atos. Eu tento sempre ser bem intencional com a rotina dos meus filhos. A primeira coisa é essa. O que acontece? Eu acredito, e é bíblico inclusive isso, que há tempo para tudo. Então, tipo assim, obviamente, né, Matias tem o tempo dele, né, ele que já é maiorzinho de brincar, enfim, de ficar Tobias de ficar no carrinho para aprender a lidar com o tédio. Isso é uma coisa também que eu sou intencional com ele, né? Eu vejo que tem muita gente que é muito ansiosa na nossa geração porque não sabe lidar com o tédio, né? Tem que sempre estar fazendo alguma coisa. E aqui não é uma coisa que eu faço com os meus filhos. Acredito muito nisso, que a gente precisa aprender a lidar com o tédio. Então eu faço isso, deixo ele brincando. Matias também é uma criança que brinca sozinha, enfim. Mas o foco hoje é Tobias. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando melhor como foi esse processo do sono de Matias, como é a rotina dele hoje em dia, enfim. Faço rotina com eles justamente também por isso, porque eles precisam entender que não é assim, eles têm obrigações e eles precisam fazer primeiro as obrigações para depois a diversão, que tem tempo para as coisas, né? Não é assim só porque eles são crianças, enfim, podem fazer o que quiser e ficar o dia todo ao léu, né? Precisa ter aquelas coisinhas básicas assim, né, pro dia. Aquelas obrigações, né, obviamente considerando a idade de cada um. Mas também a segunda coisa que eu queria falar é justamente isso. Por eu ser intencional, eu sempre tento colocar no dia deles aquilo que ele já começou a ficar agoniado aqui. Aquilo que eu acredito prioridade. Então, Tobias, ele acordou, toda vez que ele acorda, especificamente das sonecas, eu olho a fraldinha dele pra ver se ele tá sequinho, se ele tá, como é que ele tá, se ele fez cocô, enfim, pra poder trocar. Se não precisa trocar, eu espero ele ficar mais espertinho e amamento pra ele não ir muito sonolento pro peito e voltar a dormir. E aí coloco ele em pezinho pra rotar, né, pra fazer a digestãozinha ali dele. Às vezes brinco com ele um pouco no colo, mas ele tem esse tempo no carrinho ou na cama ou no berço também pra brincar sozinho. E depois, quando falta mais ou menos uns 40 minutos, assim, para o horário que possivelmente seria o da próxima soneca, eu amamento ele de novo para ele ir satisfeito para a soneca, né, para conseguir dormir um bom soninho, mas também não tão cheio, para não acontecer até de não ter um sono bom, ficar refluxo, soluço, regurgitar, e até correr o risco de se engasgar. E aí depois boto ele em pezinho de novo e deixo ele no carrinho brincando mais um pouco. E quando faltam uns 10 minutinhos para a próxima soneca, aí eu faço o ritual da soneca dele, que eu vou mostrar na prática para vocês. Não quer dormir sozinho, que ele chora, eu tenho que ir lá pegar, acalmar, tentar fazer ele dormir de novo, às vezes no colo. Enfim, mas eu não me encano muito com isso, não. Essa é basicamente a sequenciazinha dele do dia. Ele acordou, ele não tem horário fixo, né? Mas ele tem o único horário fixo que ele tem é apenas o de acordar. E ele tem a janela de sono dele, que é o tempo que ele consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, que atualmente é 1h30. Então, antes disso, eu já tento fazer ele dormir para ele não ficar muito irritado. E também, como eu falei, ele não tem horários fixos porque vai depender, né? E eu também só deixo ele dormir 1h30 por soneca, no máximo 2, às vezes na da tarde, porque Matias tá dormindo e eu aproveito para fazer alguma coisa na primeira da tarde dele, porque cada bebê tem um tempo, dependendo da idade, né? Um tempo que ele o tempo, tipo assim, que ele tem que dormir por dia. E se ele dorme tudo durante o dia, obviamente, ele não vai dormir à noite. E isso já aconteceu algumas vezes com Tobias.
Então, por isso, tanto que várias pessoas falam, não pode deixar a criança dormir durante o dia, senão ela não dorme de noite. Mas é justamente isso, se você deixar ele dormir muito, obviamente ele não vai dormir à noite, né? Enfim, então, como eu falei, ele acorda todo dia 6 horas, e aí eu pego ele e troco a roupa dele, porque eu também acredito nisso, né? Se a gente se arruma pra sair, se a gente se arruma pra estar com outras pessoas, obviamente que se é um bebezinho, tá fazendo muito calor, não tem nada demais deixar ele de fralda e tal. Mas se a gente se arruma pra estar com outras pessoas, por que não se arrumar pra estar com nossa família, né? E eu sempre faço isso, eu me arrumo pra cuidar dos meus filhos, pra cuidar da minha casa. Então, eu tento aplicar isso com meus filhos também. Obviamente, né, a gente não vai vestir uma calça jeans, uma coisa, né, nas crianças, mas vocês entenderam, né? Enfim, aí eu troco logo ele e amamento. Obviamente, nossa vida espiritual é mais importante, mas ele é um bebezinho e mamou de madrugada. Então, eu já dou logo o mamar dele. E normalmente eu também tento conciliar a rotina. Normalmente, esse horário, o Matias já estaria aqui, a gente já teria feito um devocional, os 3 juntos. Como ontem a gente foi pra igreja, ele acabou dormindo, eu deixei ele dormir mais do que o normal. Dia de culto a gente sempre dorme mais. Inclusive Tobias também, só que hoje eu acordei ele porque ele já tinha um tempo que não seguia a rotina certinha assim, e uns dias, né? E também porque eu queria gravar pra vocês, porque eu já tava desde o início da semana pretendendo gravar e não tava conseguindo, justamente porque ele não tava acordando no horário, e nem eu, enfim. E aí eu levo ele lá fora pra tomar um banhozinho de sol depois do mamar dele e deixo ele no carrinho, porque é uma recomendação da pediatra dele, porque ele, enfim, né, aconteceu algumas coisas com ele, ele tava com os carocinhos e tal, e ela me recomendou que levasse ele pra tomar esse banhozinho de sol. E aí eu levei ele e depois eu deixei ele aqui no carrinho enquanto eu tomava um banho e me arrumava pro dia. E aí Aí depois eu dei mais um mamar pra ele, né? Porque, como eu falei, esse mamar antes da soneca. E agora ele tá aqui no carrinho e agora eu vou colocar ele na soneca. Eu não vou gravar pra vocês agora a rotina dele da soneca, porque o ritual da soneca, porque Matias tá dormindo lá no quarto. E como eu falei, eu deixei ele dormir um pouco mais por conta que ontem a gente foi pra igreja e fomos dormir bem tarde. Dia de culto é sempre assim, tanto as crianças como nós vamos dormir mais tarde, para mostrando para vocês o restante do dia, mas gostaria de dar essas considerações que para mim seria importante, né? Então é isso. E também outra coisa que eu queria falar, Tobias tem 4 meses e 9 dias, acho que eu já falei isso, e ele tira entre 4 a 5 sonecas, dependendo do tempo de soneca que ele tirar por dia, né? Então, se ele acorda antes da soneca, ele vai tirar mais, né? Mas no geral é umas 4. E ele não tem horário fixo pra dormir, porque também vai depender do horário que ele for tirar a última soneca. Mas é isso, espero que vocês não tenham achado chato eu falando aqui, mas achei que seria importante falar essas coisas. Esse tempo de 1h30 que ele aguenta acordado é uma coisa que eu observei nele, que eu sempre vou observando, né? Quando ele tá mais resistente, eu já percebo que ele já fica mais um tempinho acordado. Já tem bastante tempo que ele aguenta 1h30, desde uns 2 meses, eu acho. E eu gostaria de falar também que rotina é isso, observação. Você vai observar o bebê, vai ver, enfim, né? Ele não tá... Eu queria prolongar as sonecas dele, ele não tá conseguindo. Será que tem alguma coisa incomodando ele? Enfim, né? É isso. Falta uns 11 minutinhos, mais precisamente, pra soneca dele. Ele já começa a ficar agoniado, tá vendo? Agitado, reclamando. Não chegou a chorar ainda, porque não passou do horário da soneca. Mas fica assim, agitado, agoniado, tá vendo?
pra quem não entendeu, só contextualizando, ele acordou aquela hora, ele já começou a fazer barulho bem na hora mesmo de acordar, que completava 1h30. Aí eu fui lá e peguei ele já tava meio que acordado. E aí eu abro a janela do quarto depois que ele acorda, né, pra entrar claridade, pra refrescar o quarto também, porque aqui faz muito calor. Aí depois eu trouxe ele pra sala, ele mamou, ficou um pouquinho no meu colo pra rotar, pra fazer a digestão, e ficou no carrinho. Aí eu fiquei balançando ele, na verdade eu nem fiquei balançando, né? Eu balancei só um pouco, depois ele ficou brincando sozinho. Ele já é bem acostumadinho a ficar no carrinho de vez em quando, é que ele dá uns enjoozinhos assim. Aí depois ele ficou um tempão no carrinho, aí quando faltava 40 minutinhos, 35 minutos pra soneca, ele mamou de novo. E mesma coisa, né? Arrotou e ficou um pouquinho em pé pra poder fazer digestão. Nem sempre ele arrota, mas eu sempre deixo ele bastante tempo em pé. Aí coloquei ele no carrinho, ele ficou mais um tempão. E aí depois eu coloquei ele lá no quarto, na almofada da amamentação, enquanto eu ia arrumando as roupas lá. E aí agora eu tirei ele do tummy time e coloquei no coeiro mesmo, em cima da cama. E ele tá lá brincando com o Matias. Aí fica assim, enquanto ele fica no carrinho, Matias vai, abraça ele, conversa, fica perto dele. E agora eu vou mostrar pra vocês a rotina da soneca dele. Só pra vocês verem, só vou mostrar essa vez, porque é tudo sempre igual. E aí ele acordou 11h35 e aí eu fui amamentar, né? Aquele tempinho, aquele mesma rotina. Dessa vez não precisou eu trocar a fralda dele, mas aí ele mamou, ficou ali um pouco no meu colo, em pezinho. Depois ele ficou um pouco no carrinho, enquanto eu preparava o nosso almoço. Eu aproveitei também pra cortar as unhas dele, que eu gosto de aproveitar esses horários assim que ele fica acordado pra limpar a orelha, nariz, cortar as unhas. Como as unhas da mão dele estavam precisando, eu cortei. E aí depois ele mamou mais um pouquinho. E normalmente nessa primeira soneca da tarde, né, que ele, quando ele mama, logo depois que ele mama, uns 40 minutinhos antes da soneca, eu já preparo um banhozinho dele pra ele tomar banho e se arrumar. Porque aqui faz muito calor, então eu dou 2 banhos nele por dia. E também
porque já é uma coisa que vai ficar, tipo, pra quando ele tirar uma soneca só, igual o Matias, né? Que ele sempre toma um banho antes da soneca, né? Depois do almoço. Então, é algo que já vai ficar na rotina dele. Então, por isso que eu gosto de dar. Eu preparei um banhozinho pra ele, dei um banho nele e já aproveito pra dar a vitamininha dele. Eu prefiro fazer assim pra não esquecer, né? Porque a cabeça da mãe anda cheia de coisa. Então, eu sempre gosto de deixar sempre pra dar a vitamina dele na hora depois do banho da tarde. E aí, passo um hidratantezinho, tanto pra deixar ele cheirosinho, hidratadinho, como também porque é um produtinho, né, que pra ajudar a repelir um pouco as muriçocas, insetos, enfim, porque ele não pode usar repelente ainda. E foi uma indicação de uma pediatra que Matias foi e funcionava, e com ele também tem funcionado. E um perfuminho, e agora ele tá lá no quarto, porque ainda não deu o horário da soneca dele. Então, quando der, eu só vou lá fechar a janela, ligar o ventilador, dar a chupeta pra ele e deixar ele lá na soneca. Gente, agora o Tobias já tá na quarta e última soneca dele. Normalmente essa soneca é mais curta, porque normalmente ele já vai dormir 4h30, 5 horas, senão ele acaba indo dormir muito tarde se eu acordar ele, deixar ele dormir 1h30. Só que, e normalmente também ele demora muito a dormir, só que hoje, como a soneca era mais cedo, e ele dormiu super rápido, também foi tiro e queda, só aquela primeira soneca da tarde que ele deu aquele trabalhinho que eu falei, aí eu vou deixar ele dormir 1h30 mesmo, que eu normalmente deixo a última soneca ser de 40 minutos a 1 hora no máximo, mas eu vou deixar tranquilo. E também queria falar que o horário que eu coloquei aí das sonecas é o horário que de fato ele dormiu, mas eu sempre coloco ele uns 10 minutinhos antes no quarto. E essa última soneca agora, que ele acordou, né, a terceira soneca do dia, eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz aquela mesma coisa, acordei ele. Aí ele mamou, ficou um pouquinho, um pezinho, aí ficou no carrinho, só que aí ele chorou, eu peguei ele, fiquei um tempão com ele no colo. Depois ele aceitou ficar no carrinho com a chupeta, que ele só queria ficar no colo. Brincou com o Matias, depois eu li pra Matias com ele junto. Ele mamou também, uns 40 minutinhos antes dessa soneca. Aí eu li com o Matias com ele junto, enfim. Aí eu não mostrei pra vocês, porque foi a mesma coisa das outras horas, mas foi isso aí que aconteceu. E agora ele tá na soneca. Oi, amor. Acordou da última soneca e agora é o mesmo processo, só que eu não amamento ele antes, tipo, os 40 minutinhos antes da soneca, sabe? Não amamento. Aí quando dá uns 40 minutos, que seria o horário que eu iria amamentar ele, eu começo a preparar as coisas pra tomar banho, porque tem que dar o tempo, né? De organizar as coisas, dar banho nele, arrumar ele, amamentar, que ele mama bastante antes de dormir. Agora falta 40 minutinhos pra hora que Tobias deve dormir. Então eu já tô separando as coisas dele aqui. A única coisa que tem diferente nesse banho é que eu passo pomada, porque eu não troco a fralda dele de madrugada, então pra não acontecer assadura, essas coisas. O hidratante eu também passo, só que eu passo com ele só de fralda pra, tipo, fazer uma massagem no corpinho todo dele. E de resto é tudo igual. A roupa é tipo uns bodyzinhos que eu separo pra ser pijama, que são mais folgadinhos, mais confortáveis. E eu ultimamente tô colocando só o body, porque aqui tá muito, muito, muito calor mesmo. E esse banho é só com água mesmo. Eu só passo o sabão nas partes íntimas e nas dobrinhas, assim, pescoço, nas mãozinhas que ele coloca o tempo todo na boca. Mas no geral é sem sabão. Porque é o recomendado, né? Eu acho que não é recomendado dar banho com sabão mais de uma vez no dia em bebezinho assim. E eu também molho o cabelo dele, né? Um banho de corpo todo, principalmente porque aqui faz muito, muito, muito calor mesmo. E normalmente 1 hora antes do horário hoje, né? Porque ele acordou 5h40, era pra ele dormir no máximo 7h10. Então, no caso, às 6h10, eu iria apagar a luz pra casa, deixar só a luz amarela ligada. Só que como o Jonas tá trabalhando aqui, aí não deu, mas tudo bem. Eu deixo o mínimo de luz possível ligado. Só tem essa luz aqui da cozinha ligada e o resto tudo fica apagado. E o banheiro também eu deixo apagado enquanto eu dou banho nele.
Já deixo tudo aqui organizado também, ó. O travesseiro que eu me encosto, porque eu amamento aqui na cama. Aí se eu não me encosto, minhas costas ficam doendo. E boto também um paninho de boca com a chupeta em cima, porque limpo a boca dele, boto ele pra rotar no ombro depois que ele mama. E a chupeta que eu vou botar na hora de botar ele no berço. Oi, gente, bom dia, já estamos no outro dia, né? Ontem eu não encerrei o vlog porque eu queria gravar como seria a madrugada. E é sempre assim, a maioria das vezes Tobias só acorda uma vez ou nenhuma. E ontem eu dormi 7h40, acordou ia dar 1h da manhã. Consegui dormir bem até 1h. Ele mamou, só que ele tava bem irritado, então ele não demorou muito não, mas pra mim, né, que sua mãe tava... Pareceu que foi bastante tempo, ele ficou se mexendo muito. Eu gravei pra vocês aí a hora que ele acordou, ele ficou se mexendo bastante. E não conseguia mamar direito, ele só mamou bem um pouquinho, porque ele tava muito agoniado. Aí depois que eu coloquei, acho que ele queria ir logo pro berço, aí coloquei ele no berço, só que eu não tava achando a chupeta, porque às vezes a chupeta cai, né, que ele solta quando ele dorme, e aí ele bate a mão. Eu acho, se bate na chupeta e ela cai no chão. E ele tava escuro, eu não tava conseguindo achar. Aí depois que eu achei, eu dei a chupeta pra ele e ele dormiu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. E me conta se vocês gostaram, se vocês acharam muito chato. Podem ser sinceros. E também, se vocês ficarem com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vou trazer depois a rotina de Matias. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!